Servimos ao El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele é vivo, Ele é fiel, misericordioso, Ele é maravilhoso. Esse é o estudo de número 1234 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus continue te abençoando. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. O nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele tem todo o poder nos céus, na terra, Ele governa soberanamente, nada e nem ninguém é mais forte, mais poderoso do que Ele. Vamos ao nosso tema. O Senhor é o mais poderoso. Nosso texto base está no livro de Salmo, número 93, verso 4, que diz: entretanto, o Senhor nas alturas é mais poderoso do que a força das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. O nosso Deus é mais poderoso, Ele é o Todo-Poderoso. E Davi declarou que o poder pertence ao nosso Deus. Salmo 62, verso 11 diz: uma vez declarou Deus, e duas lições ouvi: o poder pertence a Deus. Davi reconheceu a autoridade e o poder do nosso Deus, assim como sua soberania e majestade. E Davi ensina que nós devemos reconhecer o poder do nosso grande e poderoso Deus. Salmo 68, verso 34 diz: reconhecei e honrai a soberania do Eterno, cujo poder está na altura dos céus e cuja majestade se derrama sobre Israel, seu povo. E tem outra versão que diz: proclamem o poder de Deus, sua majestade está sobre Israel, seu poder está nas altas nuvens. Mas Jó, ele também fez essa declaração, ele declarou que Deus é poderoso. Jó capítulo 9, verso 4 diz: ora, Deus é verdadeiramente sábio de coração e poderoso em forças. Quem já debateu com ele ficou em paz. Muitas pessoas tentaram e tentam resistir ao nosso Deus. Elas se opõem a Ele, agem com rebeldia, desafiando ou desprezando. Mas o nosso Deus é superior a tudo e a todos, como Jó ensinou aos amigos dele. E Paulo também reconheceu que o nosso Senhor é poderoso, pois Ele é o Criador de todas as coisas. Colossenses capítulo 1, verso 16 e verso 17 diz: porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes. Tudo foi criado por Ele, para Ele. Ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é o eterno, é o criador de todas as coisas no reino natural e espiritual. Tudo está submisso a Ele. O poder do nosso Deus é ilimitado. E certa vez o povo israelita estava peregrinando no deserto e eles tiveram desejo de comer carne. Eles se lembravam do peixe, pepino, melão, dentre outras coisas que ficaram para trás, que ficaram no Egito. Números capítulo 11, verso 5 e verso 6 diz assim: nós nos lembramos do peixe que comíamos por um nada no Egito, dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Agora estamos definhando, privados de tudo. Nossos olhos nada veem senão este maná. Eu estava pensando nesse versículo, eles lembraram do que eles comeram lá no Egito, mas eles não lembraram que eles foram escravos, que eles foram humilhados, que eles foram rejeitados, e eles estavam desdenhando da provisão do nosso Deus. A Bíblia fala que eles choraram
criaram. E Moisés ficou triste. Moisés falou com Deus, e Deus, o Deus vivo, o Deus poderoso, respondeu a Moisés. Números capítulo 11, verso 18 e verso 19. E ordenarás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos de Yahvé, clamando: quem nos dará carne para comer? Quão melhor era para nós no Egito. Olha que povo rebelde, que povo ingrato. Continuando o versículo diz: pois bem, Yahvé vos dará carne para comer, entretanto, não comereis um dia apenas, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20. Deus falou com Moisés que o povo comeria carne durante um mês inteiro, e não pouca carne, seria com muita fartura. Moisés, ele ficou até preocupado e questionou ao nosso Deus como seria isso, pois era muita gente. Só de homens eram 600 mil, fora as crianças e as mulheres. E Deus novamente respondeu o questionamento de Moisés. Números capítulo 11, verso 23 diz: diante desse questionamento, replicou o Senhor a Moisés: ter-se-ia porventura encurtado o braço de Yahvé? Tu verás se a palavra que eu te entreguei se cumpre ou não. Olha que palavra maravilhosa do nosso Senhor a Moisés. E outra versão diz assim: estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Nosso Deus é o Todo-Poderoso, é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel passar. Ele tem todo o poder do nosso Deus não está limitado, como ele disse a Moisés, e o Senhor agiu. Vamos ver? Números capítulo 11, verso 31, levantou-se então um vento, enviado por Yahvé e vindo do mar, que trouxe consigo um enorme bando de codornizes e as arremessou sobre o acampamento. Elas caíram em volta do arraial em todas as direções, a uma distância de um dia de caminhada, uns 30 quilômetros, e cobriram todo o chão em montes, com cerca de 1 metro de altura. Olha a quantidade de codornizes que Deus enviou. Realmente, Deus enviou codornizes em abundância, a ponto de todos recolherem elas em muita abundância, com muita fartura. Por quê? Porque o nosso Deus é poderoso, ele cumpriu a sua promessa, somente ele tem todo o poder, e o seu poder, não está limitado. Para o nosso Senhor, não é impossível. Vamos ver Gênesis capítulo 18, verso 14. Acaso existe algo extraordinário demais para Yahvé? Nesta mesma época de primavera, no próximo ano, retornarei à tua presença, e Sara terá um filho. O Senhor anunciou a Abraão que Sara, mesmo sendo de idade avançada e estéril, iria engravidar. Sara, ela ouviu e ela riu, mas no tempo determinado por Deus, nasceu Isaque. Gênesis capítulo 21, do verso 1 ao verso 3 diz: o Senhor Deus visitou Sara como dissera, e fez por ela como prometera. Sara concebeu e deu um filho a Abraão, já idoso, no tempo que Deus tinha marcado. Ao filho que lhe nasceu, gerado por Sara, Abraão deu o nome de Isaque. Deus tem todo o poder para cumprir suas promessas, ele é fiel, e ele fez da estéril, idosa, mãe de filhos. Hebreus capítulo 11, verso 11 diz assim: por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu poder para gerar filhos, ainda que estéril e avançada em idade, porque considerou, olha a fé de Sara, ela considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. Podemos nos lembrar também que Balaão
ele fez uma declaração. Ele declarou que o nosso Deus, ele não mente, e ele diz que tudo que Deus promete, ele cumpre. Números capítulo 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura tendo ele dito, não fará? Ou havendo falado, não cumprirá? Essa afirmação de Balaão nos ensina que nosso Deus é perfeito, que ele age conforme a sua vontade, que ele age no tempo que ele determina, não o homem. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, e as palavras do nosso Deus, elas são dignas de confiança. Ele tem poder para governar. Salmo 66, verso 7 diz: ele governa eternamente com seu poder. Seus olhos vigiam as nações. Não se vangloriem os rebeldes. Vangloriar é envaidecer, elogiar, elevar, engrandecer, é gabar. É como se Deus falasse: não se gabem. Por quê? Porque é Ele que governa eternamente e soberanamente. O nosso Deus tem todo o poder e Ele é soberano, governante sobre tudo. 1 Crônicas capítulo 29, verso 11. Olha que lindo. Ó Senhor, Tu é a grandeza, o poder, a glória, a vitória, a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra te pertence. Ó Senhor, o reino é teu. Tu governas soberano sobre tudo e todos. Essa foi a declaração de Davi. Davi, em sua oração, ele reconheceu a soberania, a grandeza, o poder, a vitória, a glória e a majestade que pertence ao nosso Deus. O nosso Senhor realmente é soberano. Ele é poderoso e ele sustenta pelo poder da sua palavra a tudo e a todos. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz assim: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu poder, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. O autor de Hebreus está falando do nosso Senhor Jesus. Ele sustenta o universo pelo seu poder. Tudo que contém no universo é sustentado por ele através do poder da sua palavra. Tudo subsiste por ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E Moisés declarou que o nosso Deus é maior que todos os deuses. Ele é o maior. Êxodo capítulo 18, verso 11 diz: Agora sei que Yahvé é o maior que todos os deuses, porquanto ele o superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Deus humilhou os egípcios, mostrando seu grande poder, derrotando aqueles que tinham por seus deuses, mostrando sua superioridade e sua soberania. O nosso Deus é maravilhoso. Aquelas 10 pragas que Deus enviou para o Egito tinha significado específico e Deus humilhou a eles e aos deuses deles. Deus é maior que os nossos acusadores, incluindo nós mesmos. Quantas vezes nós estamos alimentando o sentimento de culpa e nós estamos nos condenando. 1 João 3,20, olha o que o apóstolo João diz: pois se o coração nos condena, Deus é maior que nosso coração, Ele é conhecedor de tudo. Nós podemos estar em paz com o nosso Deus, porque o nosso Deus é maior que o nosso coração. Somente Ele tem poder para perdoar os nossos pecados, e a Bíblia fala: aqueles que confessam e deixam alcançam misericórdia. A Bíblia ainda nos ensina: se confessarmos os nossos pecados a Ele, ao Senhor
Senhor Jesus, Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar os pecados e ainda mais, e nos purificar de toda injustiça. Vamos nos lembrar que o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele reconheceu que Deus é superior a tudo e a todos. Daniel capítulo 4, verso 35 diz: todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz, com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo, dizendo: explica-te, por que ages assim? Quantas vezes o ser humano quer questionar Deus, quer pressionar Deus, quer que Deus dê a ele explicação, mas o nosso Deus, ele não está sujeito a ninguém, ele age como lhe agrada, porque é ele que está no controle de tudo. O nosso Deus tem todo o poder, tanto no reino natural como no reino espiritual. Atos capítulo 19, verso 11, verso 12 diz: Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo, de tal maneira que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes. Estes eram curados de todas as suas enfermidades, assim como espíritos malignos eram expelidos deles. Deus pode usar quem Ele quiser, e Deus usa os seus servos para operar milagres e maravilhas, mas a glória é de Deus. Quem age é o nosso Deus, e através de Paulo, Deus fez maravilhas extraordinárias. Paulo, ele tinha uma vida dedicada ao nosso Deus, ele era um instrumento usado e precioso nas mãos de Deus. Eu vou começar a concluir. O nosso Deus, ele tem todo o poder sobre a natureza, como nos ensina no nosso texto base, no Salmo 93, verso 4, que diz: mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Eu peguei outra versão para que nós possamos entender que o nosso Deus é mais poderoso do que as forças das águas, que Ele é mais poderoso do que as forças da natureza, mas também Ele é mais poderoso do que qualquer coisa no reino espiritual, porque o poder dele excede a tudo e a todos, porque o poder dele é inigualável. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é onipotente, é o El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso. Nele você pode confiar, nele você pode descansar, nele você pode entender que no tempo determinado ele agirá a seu favor. E a Bíblia nos ensina: agindo Deus, quem impedirá? Sabe qual é a resposta? Ninguém pode impedir o agir de Deus a seu favor. Se você gostou desse vídeo, ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no canal Jaboque Vamos Orar. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e não esqueça de dar o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e seja grandemente abençoado pelo Senhor. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe grandemente.